muito bem-vindos! Você está conosco no Festival Virtual Apaixonados por Cultura, um evento muito especial. Em nosso canal, você poderá acompanhar toda a programação. Serão 9 dias de atividades feitas com muito carinho por uma equipe dedicada. Todos os dias teremos uma oficina de saberes às 15 horas, uma apresentação artística às 18 horas e às 20 horas teremos um bate-papo. Tudo isto com companhias e profissionais de diversas áreas e segmentos culturais. Curta, comente e compartilhe esta iniciativa. Olá, mais uma vez estamos aqui pelo Festival Virtual Apaixonados por Cultura. E hoje está conosco no nosso bate-papo Fernando Marques. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, que prazer falar com vocês, hein? E que Obrigada. nome bonito, hein, do festival, gostei do nome. Isso aí, obrigada. Falar um pouquinho do histórico do Fernando. Fernando é músico, jornalista e documentarista, diretor do Museu da Imagem e do Som e do Arquivo Público Municipal, titular da coluna Rio Preto em Foco, aos domingos no Diário da Região. Como músico e autor, como músico, né, ele é autor das únicas 3 sinfonias compostas na cidade. Como documentarista, já produziu mais de uma centena de documentários. Obrigada pela presença mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouquinho dentro do contexto cultural do patrimônio material e imaterial. E eu quis, né, o Fernando é referência, né, nessa parte, além do audiovisual, nessa parte cultural que envolve patrimônio, né, história da cidade, e não tinha como não pensar nele para ser um dos nossos comunicadores aí e fazer parte do nosso bate-papo. Fernando, como é que era antes da implantação da APAI na cidade? Como eram atendidos os deficientes intelectuais? Praticamente inexistia na cidade. Inclusive, nesse período de busca, né, para que eu participar, eu fui até me aprofundar nos arquivos, aqui no Arquivo Público, não existia nada de referência aos deficientes, né? Inclusive Brasil, a nível Brasil. A gente sabe que a implantação, a nível Brasil, a implantação da PAI no Brasil foi o primeiro ponto. Não existia nada. E a gente, então, imagina isso no interior do Brasil, como é que é? Interior do estado de São Paulo, quando, por exemplo, a PAI foi fundada aqui em Rio Preto, né? Que na década de 60, começo da década de 60, Rio Preto era uma cidade pequena ainda. A gente, vamos falar, tinha 70 mil habitantes, não tinha mais do que isso, não é essa metrópole que é hoje. Então, você imagina a gente ter, distante da capital, né? 400 e poucos quilômetros da capital, é muito difícil. Né? Aí não existia essa inclusão também escolar, que hoje tem um pouco mais, nada disso. Então, praticamente inexistia a nível Brasil. E a nossa PAI aqui foi fundamental, sem dúvida, foi fundamental. Começou numa casinha ali na rua Siqueira Campos, eu me lembro muito bem da casa, na esquina da rua Luiz Antônio da Silveira, do lado esquerdo, é uma casa que é da família de Rio Pretense, família de gente influente em Rio Preto, né? Que é o doutor Siqueira, que cedeu a casa para fazer ali. E a gente passava por ali, estava ali o doutor Nelson Seixas, a dona Darcy, uma secretária, mais nada. Começou ali com 10, 12 meninas, se não me engano, acho que eram 13 meninos que eles começaram ali, que criam meninos e meninas, né? Então, é uma luta, né, para a gente pensar, e que demorou para as pessoas também assimilarem na cidade a importância disso, né? A importância. Porque, então, a pergunta que você me fez, eu tenho que responder dizendo simplesmente que não existia.
Não existia, a gente sabia. Eu convivo, eu que sou nascido já logo depois veio a PAI, eu já convivo com essa coisa de ter essas pessoas, né, com a assistência da PAI. Então, antes a gente sabe por história, por pessoas falando, por exemplo, do Wilson Dyer, que é um psicólogo, psiquiatra, né, da cidade, todos eles são unânimes de dizer. E existia até aí assistência ao deficiente. Isso era só família e mais nada. Ok. E a importância da implantação na prática mesmo, ao seu ver, qual foi? Fundamental, né? Porque, veja bem, a luta, né, de um médico, né, doutor Nelson Seixas, é um médico na cidade, filho de pessoas de fundadores, né, ele é descendente, né, dos fundadores, e esse nome da família Seixas, né, conseguiu, né, pessoas da cidade influentes ajudar, né? E a nossa PAI rural, a nossa PAI aqui, as anos da PAI rural, a nossa PAI aqui foi uma das maiores do Brasil, uma das maiores, ajudou a levar o nome da cidade para fora, a instituição, a PAI, ajudou a levar o nome da nossa cidade para fora, porque nós fomos uma das mais fortes do Brasil, né? Muito forte. Eu me lembro, e olha, eu tenho até uma historinha, se eu puder contar aqui, que é uma história. Eu nasci, como eu falei, em 65, eu tenho um irmão gêmeo, mas é um irmão que é completamente diferente. Hoje ele é advogado, eu vou para a arte, ele é advogado. Eu era hiperativo, e eu, no final da década de 60, começo da década de 70, eu fui fazer psicodrama no consultório do Dr. Moisés de Aguiar Ribeiro, e com a minha tia, Carmen Silva Andaló Fava, que é a filha do Alberto Andaló, né, da minha tia Carminha. Eu fui fazer, porque eu era hiperativo, e minha mãe colocou para a gente fazer lá o psicodrama. Era ali na rua Jorge Tibiriçá, entre a Bernardino e a Voluntários, entre a 15 de novembro, Bernardino, não, Voluntários e 15 de novembro. Mas aí o doutor Moisés foi embora da cidade, desativou o seu consultório, e como minha tia dava assistência no APAI, eu fui terminar o último ano de psicodrama no APAI. Passei um ano dentro do APAI fazendo o psicodrama lá. Então, tive contato com as crianças, com os professores, eu me lembro muito bem. Foi um pouco difícil também para mim, porque as pessoas falavam, nossa, está indo no APAI, sabe? Era uma coisa incrível para a época, né? As meninas falavam, mas a gente sabia, eu estava lá com a minha tia, tinha outros meninos fazendo lá, me lembro do Rubens Bagarelli, também de Rio Preto, que foi lá com o pai também fazer, junto comigo lá, esse psicodrama com a minha tia, numa sala cedida pelo pai. Então, eu tive um contato total com a pai. Eu vi aquela organização, já era no prédio lá em cima, né? Lá, ali para cima, ali no Vila Universitária. Nossa, é uma organização tremenda. Então, é o que eu digo, foi um impacto muito grande para a cidade, a chegada do APAI aqui. Legal. Em termos históricos, foram as pessoas influentes, né? Sim. Fundaram, tem o caso do Dr. Nelson, que tem uma questão pessoal envolvida. Eu queria que você falasse um pouquinho aí dessas pessoas que fundaram a PAI de São José do Rio Preto. Foram muitas famílias, né? Famílias até de pessoas que não tinham deficientes na família, olha só, porque, por exemplo, o doutor Nelson tinha 2 filhos, o doutor Nelson e a Darcy, 2 filhos deficientes, né? Mas com a influência do doutor Nelson, ele conseguiu trazer pessoas influentes, como, por exemplo, o jornalista Fausto Gomes, né? Que era o irmão do Leonardo Gomes, né? Fausto Gomes, a família Gomes, que é um médico, eles também foram influentes no começo. Dr. Nelson Férez Bucater, me lembro, muito influente na época. Dr. Walter Benfatti, né? Que era muito cultural, que ele deu um apoio muito grande cultural. Ele começou com as atividades culturais ali na PAI, né? O Dr. Edgar Beol, que me lembro também. Quem mais? Dr. Lineu de Alcântara Gil, que era vice-prefeito da cidade. O Dr. Lineu foi importante. Então, você vê a classe médica, primeiramente, e depois começaram a chegar outras pessoas, né, que não eram da classe médica, que foram ajudar a PAI.
Mas isso graças ao que eu falei, mais uma vez, por causa do Nelson Seixas, tanto é, tão importante, que a APAI foi fundada na década de 50, né, no Rio de Janeiro, um casal americanos que veio morar no Brasil, com filho deficiente, eles viram que não tinha lá, já existia nos Estados Unidos e aqui nada, né? E eles, então, viram que não existia nada, eles então fundaram a APAI, se não me engano, e foi em 1954, acho que, se não me engano, a fundação. 50, eu acho, 54, isso mesmo. Eles fundaram no Rio de Janeiro e começaram esse trabalho de fazer. Começaram com a associação, depois foi... Então, até eles criarem várias APAIs. Acho que até 1960, no começo da década de 60, já tinham 15, 14 APAIs no Brasil, já distribuídas em várias cidades, né? Tanto foi importante que já em 62 eles fundaram a federação deles, para poder ajudar essas APAIs, né? E logo em 64, o doutor Nelson Seixas já se torna membro, diretor da APAI, olha que coisa, da Federação Nacional. Ele se tornou um dos maiores dirigentes nacionais. E, posteriormente, presidente, né? Ele foi presidente, se não me engano, foi presidente em 64. Ele foi, Nossa. se não me engano. Não, ele foi... Não, 64 não, ele foi presidente em 1967. Isso mesmo. Então, quer dizer, logo da fundação, da criação da federação, logo depois ele já se tornou presidente e não parou mais, ele só parou em 70, no começo da década de 70, quando ele se tornou deputado federal. Ele foi levar a causa lá para Brasília, né? Então, olha a importância. Então, a APAI de São José do Rio Preto é um dos maiores APAIs do Brasil, que teve um líder, né, um líder importante, apaixonado por tudo, pela causa, e que moveu pessoas e fez outras APAIs aparecer no Brasil. Então, é muito importante. A APAI foi muito importante. Foi muito importante a implantação da APAI Rio Preto, que também gerou outras, né, outras associações, outras entidades, né, que vieram ao molde da APAI, que foi a primeira que chegou. Motivadas, exato, motivadas pelo APAI, a chegada da APAI na cidade. O doutor Nelson Seixas é uma referência, né? E eu queria fazer um paralelo aí, porque o nosso festival é um festival de cultura, né? Da APAI, apaixonados, a marca APAI, e eu acho que o doutor Nelson ele é uma referência não só para esse público de deficientes intelectuais, mas para a cultura de São José do Rio Preto. Para quem não sabe, nós temos um prêmio desde o ano 2000, que é um prêmio, né, de estímulo cultural, prêmio Estímulo Nelson Seixas, e algumas pessoas pensam, mas por que um médico, né, tem o nome de um prêmio cultural? Porque era uma pessoa muito, muito envolvida, né? Ele assistia muita coisa, ele era um espectador e um apreciador, né, das artes. Eu queria que você falasse um pouquinho também desse lado do Nelson, fazendo um paralelo aí com essa iniciativa. Se tivesse uma pessoa na plateia em Rio Preto, no evento cultural, estava lá o doutor Nelson Seixas. Ele foi muito importante, principalmente para mim. Quando eu fiz a minha primeira sinfonia, que foi em 2002, que foi em comemoração ao Sesc Centenário da cidade, né? Eu quis e não consegui fazer, na época, né, com a prefeitura mover para a gente poder trazer uma orquestra. Foi o doutor Nelson que conseguiu tudo. Nós fizemos, por exemplo, para você ter uma ideia, ele moveu músicos da Orquestra de Sinfônica de Campinas, músicos da Orquestra de Ribeirão Preto, da de Bauru, e a gente conseguiu fazer a gravação graças a ele. Até hoje eu não sei como foi pago isso, ele nunca me disse. Eu acho que ele bancou isso, eu não sei. E depois ele conseguiu, em São Paulo, que a USESP tocasse o primeiro movimento da sinfonia, logo depois, no começo de 2003, e eu fui a São Paulo, né, para assistir, foi uma das maiores emoções da minha vida. E quando cheguei no Teatro Municipal, que fui recebido no palco, né, na época o John Nashlin era o regente, né, que eles resolveram até tocar na íntegra a minha sinfonia. E quando me viram ao palco, estava de frente para o palco, o doutor Nelson encheu 2 ônibus da cidade de pessoas influentes e levou para assistir lá no Teatro Municipal de São Paulo uma apresentação. Foi um dos maiores momentos da minha vida, né? E ele fez isso, ele que moveu montanhas para conseguir isso.
Então, eu devo muito a ele, e a cidade deve muito. Esse Deve. prêmio é uma justiça muito grande ao Dr. Nelson de Carvalho Seixas, porque ele realmente, cultural, não teve ninguém que apoiou tantos artistas da artes plásticas, da música, da dança e principalmente do teatro. Inclusive, a gente tem uma historinha dele, né? Que ele Sim. estava em São Paulo assistindo uma peça da Cacilda Becker, né? E ela morre no palco e ele que foi atender ela. Ele que deu assistência Sério? para ela. Foi ele, o médico que Foi ele, estava? foi ele o médico que deu assistência para ela no palco. As pessoas têm que Uau! saber disso. Ele estava. Nossa! Ele estava. Eu sou atriz profissional, sou da área teatral da cidade, tenho até uma história com o Dr. Nelson também, mas eu não sabia dessa informação, não sabia Sim, que a pessoa o médico, o tão famoso médico, né, que tinha atendido Cacilda. Nossa, foi ele. verdade essa informação. Muito. Foi o doutor Nelson. Ele Não, levou isso por muito tempo. o Nelson Seixas, que é o prêmio de incentivo à cultura de Rio Preto, ele foi implementado no ano 2000, sua primeira edição, pelo governo Edson Araújo, né? A gestão da cultura era do Rui Sampaio, e eu fui uma das pessoas que ganhei uma companhia de teatro, nós ganhamos com o espetáculo Oblique, que era uma adaptação de uma poesia da Denise Stokos. E eu lembro que ele fez questão de ir assistir todos os espetáculos, Sim. todos os eventos que ganharam, e ele era uma pessoa muito agradável, muito cavalheiro, e ele já estava bem idoso. Eu me lembro muito dessa cena, porque o espetáculo começava no corredor ali do teatro, na parte de fora, ele chegando bem já, andando bem lentamente, pegou na minha mão, Isso. um beijo na minha mão e agradeceu, muito obrigada. E muito obrigado, né? E eu falei, eu fiquei até sem fala, porque acho que a última imagem de ter encontrado ele em vida, então é uma coisa que ficou muito marcada, né? A gente encontra o artista. E é um prazer enorme eu poder, né, estar proporcionando um festival que envolve né, a entidade da paz, Sim. seja para os deficientes. Eu acho que a vida só vale a pena por isso também. Ela é feita de ciclos. E é muito, muito, muito gratificante passar por esse processo. Que legal. Eu fui contemplado 4 vezes, que tive também essa oportunidade de receber das mãos dele. Foi uma emoção muito grande, porque eu vi a criação, quando a gente viu a criação, né, do prêmio, né, e que, inclusive, depois a gente viu também que quiseram tirar o nome do prêmio dele, que foi uma Sim, loucura também. Porque a gente tem que falar a verdade, né? sim. Existiu também esse momento triste na cultura de Rio Preto, e que, felizmente, foi sucumbido, né? A gente conseguiu, foi uma luta para manter isso. Que eu não É, sei, acho que foi motivada por momentos políticos, eu não sei. Eu sei que era totalmente, como é que pode dizer, seria uma vergonha para a cidade tirar sim. o prêmio no nome do Dr. Nelson Seixas, sem dúvida. Mas resistimos. Sim. Qual que é a importância da implantação da PAI rural? Que muita gente não sabe, né, não conhece, que a PAI ela tem esse outro braço que trabalha com a ecoterapia, esse ano aí tá bem forte, e eles têm todo um trabalho paralelo aí nessa outra sede da entidade. Primeiramente, é bom dizer sempre, é a primeira APAE rural do Brasil. Olha só que coisa. Então, Uau! foi a primeira do Brasil, é uma importância muito grande. Foi ali gestada no período do Wilson Romano Calil, médico também, prefeito da cidade. Ele que costurou junto com o Dr. Nelson, deles fazerem a APAE rural. Foi doada uma área ali em Schmidt. É uma maravilha. Eu conheço lá, fiz várias atividades com os meninos lá, sempre vou voluntariamente, claro, a gente tem que sempre fazer isso, se dá, né? E foi em 75, né, essa criação, foi logo ali no começo, no meio da gestão do Wilson,
foi a primeira do Brasil. Olha a importância disso, né? Isso levou o nome do Brasil para fora, porque a gente pensa, né? A PAI aqui, as APAES do Brasil, por exemplo, é para levar. Ele tinha aquela coisa de pegar o ônibus, vai buscar a criança no bairro, leva, ele faz as atividades e volta para casa. Agora, a pergunta é, e quando morrem os pais dessas crianças? Para onde vão essas crianças? Então, isso foi o mais importante, eu acho que foi muito nobre. O doutor Wilson morreu dizendo, doutor, qual foi a maior obra da sua gestão? A PAI Rural. Ele sempre falava isso com gosto. Porque realmente, como é que... Eu conheço vários meninos que estão lá, que foram filhos de pessoas que já faleceram, que estão lá ainda, né? A gente tem que pensar nisso. Tem muitos já que já são idosos até lá, né? Mas muitos meninos que os pais morreram e quem? Ninguém quer. A família até hoje, com a implantação da PAI Rural, e que depois se espalhou pelo Brasil, teve aquela coisa porque a criança tinha que ser levada para um parente. Na verdade, era a única forma de tinha que ser levada para um parente. E as pessoas tinham essa preocupação. Então, a criação da PAI Rural, além de tudo, foi um alívio para muitas famílias, porque não é fácil as pessoas lidarem com pessoas deficientes. A gente sabe disso, claro. Eu mesmo faço atividades culturais com eles, mas eu vou dizer mais, hein? Vou dizer uma coisa muito importante. A arte melhora muito o deficiente. Então, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E as atividades lá, as atividades de eco lá que tem, as atividades que tem na PAI Rural, isso é sensacional. Eles desenvolvem mesmo. Eu faço questão sempre, quando sou chamado, vou lá, estou à disposição sempre. Já fui instrutor de fanfarra, já ajudei bastante coisa. Legal. No nosso festival, nós vamos ter 3 apresentações artísticas que envolvem os atendidos, que é a capoeira, com a Maurícia Medo, Lagartixa, o coral com a Cláudia Lopes, que já faz um trabalho lá há muito tempo, e a dança com a Thaís Benites também, que vai fazer um quebra-nozes especial aí, né? Ah, que bacana. Eles são maravilhosos. Eu tive a oportunidade de ficar lá por 1 ano e meio, mais ou menos, pelo PROAC, né? O Projeto de Arte e Cultura do Estado. Infelizmente, a pandemia nos pegou aí no meio do caminho, mas minha menina dos olhos, essa experiência mesmo, dentro da minha trajetória como arte educadora. Eles são especiais no melhor sentido da palavra. E a arte, eu queria, né, desenvolver um pouquinho isso com vocês. Com você. Ela facilita muito, eu acho que até o protagonismo deles, a autoestima, a maneira como eles se socializam, é uma rede de influências positivas que a arte e a cultura ela tem, né, sobre qualquer ser humano, mas, na verdade, é muito claro esse desenvolvimento e essa grandiosidade, esse florescer que pode causar na vida dessas pessoas. Sem dúvida. Eu tive um menino, inclusive, né? A gente tinha um conjuntinho que às vezes participava ali na Vila Santa Cruz. Eu tinha um menino que era deficiente, que era vizinho, e ele tocava instrumento de percussão, ele não saía do ritmo. Era uma coisa que você colocava para tocar. Assim, primeiro você precisava explicar para ele que era samba ou que se era baião. A hora que falava, ele entrava no ritmo e não saía do ritmo. Mais do que as pessoas normais. Era uma coisa de determinação dele. Sim. E ele gostava de tocar. Eu nunca mais ouvi, né? Mas eu me lembro muito bem a determinação que é. Então, vejo que ele assim, começou sem saber nada. A gente começou brincando ali, mostrando para ele, mostrando. De repente, ele começou a aprender, até que ele começou a fazer direitinho. Então, ele estava sempre tocando. Eu tenho filhos de amigos também, que a gente faz rodas de samba, depois leva, os meninos batem, começam a bater errado, começam a atravessar, de repente começam a melhorar. E a música, né? A música a gente sabe, né? É um exercício também. A música, a dança, o equilíbrio, né? Então, eles aprendem muito rápido. E memorizam isso, memorizam. Por exemplo, eu tenho também um amigo, o Anis Mansur, que foi um dos grandes baluartes, o filho dele, Paulinho, ele tem 2 filhos, e um dos filhos dele trabalha
trabalha mesmo, e ele, sim, ele decora as coisas, você pergunta onde está uma peça, onde não está, ele sabe onde está. E eu passo anos na frente da casa e fico anos sem passar. Eu passo, ele fala, oi, Fernando. Ele sabe, é incrível. Então, a gente vê como é que é incrível. Tive vizinho de parede e meia também, que ele ficou anos sem me ver, o José, que era filho do Cid, da Cidinha Medina, o José, ele faleceu também ali no Jardim Seixas, morava na Rua das Hortênsias, Avenida das Das Hortênsias. Avenida. Uhum. Ele morava ali. Eu fiquei anos sem ver. Quando ele me viu, ele perguntou de um, perguntou de outro, porque eu sabia o nome. É incrível. Incrível como é que é a memória. Então, é um exercício, né? Acho que se a gente... Eu acho que definha, né? Se você não tiver atividades, acho que deve definir, não sei se o termo é definhar, mas tem que fazer o exercício, principalmente o exercício cultural. É o melhor de todos, não tem igual. O exercício cultural, eu acho que abre cada vez mais o horizonte para o deficiente, sem sombra de dúvida. É isso aí. Eu acho que agora, né, depois dessa narrativa toda, dá para entender porque que a PAI é um patrimônio de São José do Rio Preto, mesmo, que deve ser valorizado. E eu acho que você podia falar para a gente por que a gente tem que incentivar uma entidade como essa, em todos os sentidos, como voluntário, como sócio contribuinte. Já deu para, né, para esclarecer um pouco, mas na tua visão mesmo, enquanto artista, enquanto cidadão da cidade, qual a importância da gente manter também, não deixar só para o poder público essa função? Primeiramente, vamos dizer, né, a que vem, né, que já é de natureza, uma coisa de extrema necessidade, sem dúvida, né, a PAI, uma das maiores criações que tem, principalmente para o interior e Rio Preto. Então, na época, quando aconteceu, a cidade estava ainda com aquela mola propulsora, né, tinha acabado de sair de um governo andaló e entrando num governo de Lotfi, né, e vai subindo, que ainda era médico. E a gente, então, a importância fundamental foi isso, de envolver essas pessoas que ainda estavam no poder, ou pessoas que eram influentes na cidade, e fazê-las se tornar um modelo no Brasil. Então, por isso que eu acho que assim, ela se tornou um modelo de todas as outras no Brasil. Para se implantar uma PAI no Brasil, tinha que se vir a São José do Rio Preto, ver o modelo da de Rio Preto, e então a PAI Rural então nem se diz, que virou o modelo até para a América do Sul, que já tem, né? Sim. Então, então é fundamental. Hoje, se a gente pensar historicamente, é a maior entidade da história de Rio Preto. Não se tem no nome. Né? E a gente vê socialmente, né, quantas pessoas envolvidas, quantas atividades. A gente, quando vem aquele... Eu, por exemplo, até escrevi sobre isso. Né? Eu não gostaria que só ficasse reduzido aos desfiles de 7 de setembro, que está lá, né, a bandinha do APAI. Eu gostaria que se estendesse, as pessoas, por exemplo, poderiam chamar mais essas atividades, levar para outros lugares, levar para as nossas dependências culturais, para que o governo olhe mais para isso. Né? Não é para massagear o ego do pai, da mãe. É para simplesmente mostrar que isso que foi criado na cidade é um modelo para todos no Brasil hoje. E nós tivemos um dirigente, como eu falei no começo lá, dirigente nacional, que se chegou à presidência rapidamente. Um dos poucos do interior que foi presidente da PAI Rural. Eu estudei um pouco da PAI, não rural, da PAI. Então, eu acho que poderia ter um pouco mais, a minha opinião, da gente ter, por exemplo, por que não nos festivais culturais ter a inclusão. Você vai ter um festival de música, vamos ter uma parte de inclusão. Vai ter um festival de dança, ter a parte de inclusão. Eu acho que poderia, não só uma vez por ano, como tem um desfile. Por isso que eu acho que é um patrimônio da cidade que deveria ser mais visto, deveria ser as pessoas levar mais para essas atividades culturais, para os clubes, para as entidades. Por exemplo, a gente fala Rotary, a gente fala maçonaria, é uma coisa fechada, praticamente, né? Mais fechada, sabe disso, mas não tem uma causa própria.
Não existe uma coisa assim, não foi criada para, né, para solucionar um problema. Não Sim. foi para isso. A paz, sim. Então, eu acho, sabe, que as pessoas deveriam se apaixonar mais pelo APAI, né? Se apaixonar mais, principalmente da área cultural, principalmente da área política, social da cidade, se envolver mais, porque cada vez mais vai ser preciso ter o apoio para a PAI continuar aí, né, ter essa vida. Eu sei da dificuldade que passou durante a pandemia, a gente sabe disso. Eu não sei em números o que, por exemplo, se afetou eu não, as crianças, eu não sei se a pandemia teve óbitos, eu não sei dizer. Sim, Né? infelizmente, sim. Principalmente no centro-dia, que é atendimento, né, do pessoal acima de 30 anos ali, até a idade adulta, até a terceira idade, tivemos Sim. alguns óbitos, infelizmente, sim. Então, finalizando essa, por dizer de patrimônio, eu gostaria de dizer que não deveria ser só um patrimônio da cidade. Deveria ser uma Sim. maravilha da cidade, uma maravilha. Entre aquelas maravilhas da cidade, as pessoas esquecem do APAI, que é uma maravilha da cidade. É Em isso aí. todos os aspectos, as dependências, né, o princípio básico, o porquê, a luta, as pessoas envolvidas, o que fez, o que foi de bom para a cidade, a importância que teve o Rio Preto ser modelo para fora, de ter um presidente, né, da federação. Então, tudo isso, a luta de um deputado, a gente não pode esquecer disso. O doutor Nelson Seixas foi bater lá em Brasília, foi brigar lá em Brasília para isso. Isso foi fundamental, gente. Foi Sim. fundamental. O Brasil deveria bater palmas, né, para Rio Preto, né, doutor Nelson Seixas, é claro, mas para Rio Preto, que abraçou a causa como ninguém, como poucos, sem sombra de dúvida, eu acho. Então, eu acho que, assim, além de... Então, se você falou a palavra patrimônio, eu acho que deveria ser maravilha, uma das maravilhas da cidade, o APAI da cidade, eu acho, sem sombra de dúvida, sem modéstia, a gente tem que falar a verdade. É isso aí. Espero que esse bate-papo possa esclarecer, né, um pouquinho mais sobre a entidade também, a importância desse patrimônio, Sim. que é um patrimônio material e imaterial também, é uma memória da nossa cidade, do Brasil, eu diria, né, pela importância que você esclareceu aqui. E nosso festival vai ficar eternizado aí na plataforma do YouTube. Ele está sendo a primeira edição, espero que tenhamos outras, mas nós vamos poder, espero que contribui aí para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais do que é a entidade, do que é a importância da cultura para essas pessoas. E eu, agora, para a gente poder finalizar, e te perguntar, dentro da sua visão de artista, de historiador, de estudioso, qual a importância de termos um festival inteiramente voltado e pensado para o público com deficiência intelectual? Eu achei sensacional, que tanto que de primeira eu já falei, eu aceito perfeitamente, que eu acho incrível. Foi realmente, desde a escolha do nome, tem que ter isso aí, tem que virar calendário. Na minha opinião, tem que virar um calendário, e talvez não só anual, não. Levar isso para as escolas, levar para outros lugares. Esse festival talvez seja itinerante, né, de mostrar. Eu estou à disposição sempre. Eu digo a vocês, estou à disposição. Eu acho que é uma causa que a gente tem que abraçar. Então, eu achei a ideia sensacional, porque, como eu disse agora ali, parece que fica reduzido aquele desfile de 7 de setembro lá, a bandinha do APAI chegando. Não pode ficar reduzido a isso. Nós temos que ajudar o ser humano. Nós temos... muitos de nós não temos na família, muitos, mas aqueles que têm sabem do tamanho da importância de cada evolução deles, de cada inclusão que é feita. Eles sabem disso. É um ser humano, gente. As pessoas têm que pensar nisso. A gente vê, por exemplo, a Ardef, outros que tem aí, que também cuidam de outras deficiências, mas o APAI cuida de uma deficiência muito maior, que é a dependência, né? Essas crianças são dependentes, né? Eu sei que tem graus muito mais evoluídos, né? Mas a gente sabe que são pessoas dependentes. Então, por tudo isso, eu acho que esse festival é um festival importantíssimo e que, novamente, eu não sei se acontece no Brasil inteiro, se é a primeira vez, aqui que está É a acontecendo. primeira.
Eu Então, nós estamos de idealizei, novo. eu Então, nós estamos de novo. como artista e como arte educadora, eu estava dentro da PAI nesse momento, no final do ano passado, quando surgiu o edital dos festivais, não precisamos tentar, pelo menos, isso precisa ser pensado. E me dediquei muito, junto com uma equipe aqui, para a gente montar um plano de trabalho, e realmente deu certo. Fomos contemplados e agora está aí. Não, estamos de novo andando Ficar na na frente do prática, Brasil. Né? Isso aí. Andando na frente do Brasil de novo, que maravilha. Eu queria dar os parabéns a vocês e dizer mais uma vez, estou sempre à disposição, achei fantástica a ideia, realmente a gente tem que se apaixonar mais por essas causas, se apaixonar mais por essas histórias, se apaixonar mais por essas causas que essa que você fez. Eu acho que esse prêmio Nelson Seixas deve ter sido o primeiro contemplado. Isso aqui já segura, isso aqui já separa, porque é uma importância muito grande, que deveria ser, eu acho assim, que deveria já ser uma coisa abraçada pela cidade, que deveria existir anualmente, quem sabe, ele pode virar agora no calendário, uma coisa anual, que possa ser levado para as escolas, que possa ser levado para as entidades, que possa ser levado para as praças. A gente vê mais o que a evolução dessas crianças, a gente vê mais em vários lugares. Associação comercial, todos. Né? Quem sabe? Por exemplo, agora nós estamos vendo aí um final de ano, as pessoas agora voltando a desfilar, depois de 2 anos em casa, fechado, as pessoas estão voltando a circular pelo centro, né, da cidade. Então, acho importante, o festival está em cima disso, da gente repensar e falar, por que não, nesses momentos que tem muita gente na cidade, ver essa evolução dessas coisas, ver também os problemas dessas entidades, o que passou, a PAI, o que não passou. Acho importante, muito importante isso. Parabéns a vocês. Obrigada. Então, finalizando aqui, eu gostaria de te agradecer, Fernando Marques, uma referência aí, histórica da nossa cidade também, um patrimônio também, né, Fernando? Ainda não, eu tenho muita coisa para fazer aí. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pela sua dedicação a esse trabalho, pela sua confiança também no projeto, e convido a todos a assistirem o nosso festival virtual Apaixonados por Cultura na plataforma do YouTube. Tá? Obrigadão. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês, viu? Um abraço para você. Até logo. Olá! Continue ligado na programação do Festival Apaixonados por Cultura. São 27 atrações, sendo 9 oficinas dos saberes, 9 apresentações artísticas e 9 bate-papos. Tudo feito para um público muito especial. Agradecemos sua presença virtual em nosso evento. Participe da arrecadação solidária para a PAI Rio Preto. Faça um Pix de qualquer valor para o CNPJ da entidade. Continue acompanhando nosso festival virtual Apaixonados por Cultura. Curta, comente e compartilhe esta iniciativa.